Hoje eu vou conversar com a Maria Elisa Tássio. Ela é mestrada em agroecologia e desenvolvimento rural. Ela arrendou uma propriedade durante alguns anos em Pirungaba, produziu morango. Depois dessa experiência de produção de morango, ela partiu para... Na época, ela trabalhava com a ANC, e ela vai explicar já o que é a ANC. E depois ela partiu para a certificação de outras empresas, como o IBD e outras que também ela vai dizer durante o nosso bate-papo. Atualmente, ela é professora da FESB, da Fundação de Ensino de Bragança Paulista. Hoje o nosso papo vai ser com Maria Elisa Tassi. Ela já trabalhou comigo. Ela é minha amiga pessoal, uma pessoa de extrema capacidade. Vocês estão diante de uma mestra em agroecologia, a uma professora da Fundação de Ensino de Bragança, a uma produtora e uma pessoa que também faz consultoria na área de certificação. Maria Elisa, muito bem-vinda. É um prazer enorme participar com você. Vamos trazer bastante informação para essa rede que conecta com coisas felizes e saudáveis. Então, hoje eu estou de frente. Legal, André. Maria Elisa. Vai lá, Elisa. Prazer super aí pelo convite, também, né, de poder conversar um pouco, contar um pouco da experiência, que às vezes a gente vivencia tantas coisas, tem tanta gente que a gente pode ouvir, essa iniciativa que vocês estão tendo aqui com a Rede Plá, né, a nossa rede, até via hashtag de vocês, muito bom. Então, assim, no que eu puder ajudar, também, assim, a gente estuda um tempo, caminha, tem diversas experiências, mas a gente sempre tem muito mais a aprender, então, assim, né, tem muitas dúvidas que eu mesma ainda tenho, mas, assim, é um pouco isso que você falou. Eu tive uma experiência, né? Eu fiz agronomia lá em Botucatu, né? Então, de lá foi se desenrolando todo o caminhar, fazer o mestrado e depois ir querer arrendar um sítio e estar envolvida com a parte da certificação, sempre ligado nessa parte da alimentação orgânica, saudável, ecológica, pensar nossa forma de consumo. Uma coisa é você saber na teoria, outra coisa é a prática, né, Elisa? E a gente percebe, os produtores que estão nos ouvindo aqui, as pessoas que estão nos acompanhando, eu que produzi, você que produziu, não basta a gente ter a teoria, a prática, ela é a faculdade da vida, a faculdade da prática, ela é muito mais intensa do que a teoria de uma universidade. Com certeza absoluta, você que passa pela prática cotidianamente, na sua consultoria, no serviço que você presta para vários produtores, isso também traz, fora a parte teórica, técnica que você coloca nas universidades, a parte prática ela é muito mais robusta, né? Ela traz muito mais convencimento. Outros desafios. Não, esse é eu na faculdade mesmo eu conheci o que seria a extensão rural, que a gente fala muito, né, no campo das ciências agrárias, assim, e eu me senti muito atraída por caminhar nesse sentido, assim, né? Então eu trabalhei com uma ONG, né, que faz trabalho direto com os produtores, então, e fui, assim, é uma coisa de perfil de cada pessoa, tem gente que tem um perfil mais teórico só, mas, assim, eu fui entendendo que a agroecologia não tem como dissociar da prática, né? Não dá para a gente ficar só na teoria, se a gente não experimentar e tentar, porque é um universo de possibilidades que a gente tem, desde plantar muitos tipos de alimento, né, com consórcio entre as plantas, então são muitos tipos de plantas, animais que a gente pode fazer uma integração, então é uma ciência, né, que a gente fala, a agroecologia é uma ciência toda, não é só uma técnica, e aí envolve essa questão que cai no mercado, né, na comercialização, na questão de certificação, então está tudo entrelaçado esse assunto, né, que você conhece muito bem. Mas é uma coisa até que eu queria conversar com você. Por exemplo, num banco de universidade, quando um aluno senta, ele vai falar sobre agroecologia, você fala de forma lato sensu. Agora, quando a gente fala da agroecologia no mundo orgânico, isso tem uma diferença, né? Porque o mundo orgânico ele é restritivo na parte, na sua produção, no sentido dos insumos que você pode usar, que é diferente da parte convencional. Você que se especializou no mundo orgânico, conta para nós aqui, que não temos tanto conhecimento quanto você, um pouco dessa diferença nos manejos, nos cultivos, quando você está na parte da agroecologia, focada na parte de produção orgânica, Lisa. Certo. Assim, a gente sabe que a agroecologia tem muita coisa da experimentação e do conhecimento tradicional, né? Que a gente fala que junta o conhecimento lá de trás, de antes de ter a Revolução Verde, de muitos insumos e tal, com tecnologias novas, hoje em dia com agricultura biológica, muitos insumos também chegando, sendo registrados. Então,
ela acaba que faz essa fusão, assim. Então, a gente encontra desde os produtores que não têm tanta bagagem de insumos comerciais e tal, e que tocam, né, fazem uma agricultura bem rústica mesmo, raiz, né, que a gente fala, assim, com poucos insumos, né, tem gente que, assim, que a gente vai falar, não é possível que você usa só esse tipo de manejo, mas, assim, a proposta daquele projeto é outra também. A pessoa, às vezes, colhe menos, depende do mercado, do foco. Se o consumidor está próximo daquele produtor, ele consegue ter um outro tipo de manejo. Enfim, sistemas agroflorestais que têm crescido muito, tem projetos já com certificação, a gente vê, é diferente a dinâmica. Não estão buscando exatamente a escala, né? Querem diversidade. Então, tem várias possibilidades, mas nisso que você falou, só dos uma insumos. coisa que eu queria ressaltar, Lisa, que é interessante, é porque hoje o termo agroecologia é um termo que tem sido usado, e às vezes, tecnicamente, a pessoa nem sabe exatamente o que está dizendo. Mas eu queria que você desse um destaque, por exemplo, para as pessoas que estão nos ouvindo, que não têm esse conhecimento, assim, a parte agroecológica. Eu fiz curso de sistema de SAF, né, de agricultura florestal. Eu não lembro se contemplava alguma coisa de agrofloresta. Na verdade, é tudo mais ou menos similar. Mas eu lembro, Olisa, eu queria que você explorasse um pouco isso, é que uma planta acabava cultivando e trazendo o cultivo da outra. O plantio em consórcio, ele era mais benéfico, porque quando uma fazia, uma crescia mais do que a outra, fazia sombra para a outra, e proporcionava um solo melhor para a outra na parte de hidrogênio e tudo mais. E isso traz realmente, Lisa, a agroecologia, ela traz uma produção um pouco maior do que uma produção convencional, em linha. Fala um pouquinho disso. Ó, a gente fala, né, no o linguajar do agrônomo, a gente sempre tem a questão do depende, né? Sempre vai depender do tipo de solo, do tipo de cultura que você está falando para fazer esse consórcio. Vão ter plantas que vão ser mais favoráveis, né? Você vai fazer um café consorciado. Que espécie que eu vou pôr junto? É uma espécie que vai de árvore, no caso. Ela vai fazer sombra, ela vai cair as folhas. Então, assim, de maneira geral, a produção, se a gente faz com bastante diversidade, né, policultivos, tem diversos sinônimos que podem ser dados, mas assim, você acaba tendo a pressão ecológica, digamos assim, naquele sistema que a gente está cuidando, ela acaba sendo menor, no sentido, se você fizer só um tipo de cultivo, vem uma determinada praga, aquela praga não tem inimigos, é uma coisa meio lógica da cadeia Mas da eu queria que você cadeia. explorasse exatamente isso, esse lado lógico, porque a natureza ela é sábia e ela sozinha ela faz esse trabalho. Por observação, o técnico, o agrônomo, sem dúvida nenhuma, ele aprendeu muito por observação, porque essa questão científica, foi o que eu falei, a natureza ela já faz isso de forma natural. Você vê que muitas coisas se desenvolvem mais perto de outras do que longe de outras, até por uma questão de equilíbrio ecológico. A partir do momento que você passa a observar isso e usa isso de forma científica, sem dúvida nenhuma, o ganho é maior. Eu queria que você contasse para a gente alguma experiência que você teve dentro desse sistema de agrofloresta, agroecológico, o que você sentiu que realmente são favas contadas? Porque, com certeza, muitos engenheiros agrônomos eles não têm esse seu nível de formação e não passam essas informações. E hoje, e no futuro, as pessoas que nos assistirem, estão nos assistindo, as pessoas que têm interesse, e aqui a gente já tem perguntas para isso, elas gostariam de saber o que elas podem consorciar com o que traz maior resultado de qualidade financeiro, por ter uma coisa mais robusta. Dá um pouquinho dessa ideia para a gente. Tá, certo. Até esse ponto assim, a gente vai falar de trabalhar em consórcio, mas também a gente fala sempre da questão da rotação, né? Que é um dos pontos Isso. que a atualização da norma, as normas europeias estão reforçando muito essa obrigatoriedade do produtor confirmar que ele faz esse processo de rotação. Então, rotação vai ser na sequência. Agora, uma coisa em conjunto mesmo, assim, desde espécies que vão ser atrativos de inimigos naturais, né, que a gente pode fazer numa borda de um talhão, que isso é um aspecto super importante para a agricultura orgânica, de ter barreiras de vento. Então, tem diversas espécies, até de adubações verdes, que são plantas que vão ajudar no fortalecimento da cultura principal, com fixação de nitrogênio e tal. Então, plantas que vão atrair outros insetos, que vão atrair polinizadores, feijão de porco, que
pessoal utiliza para pôr nas bordaduras, isso vai ser num extrato mais baixo. Dependendo se você quer uma coisa mais alta, então vão tendo outras espécies que, com o manejo, a gente também vai montando esse sistema como um todo. Espécies assim, de uma maneira geral, a gente, por exemplo, tem uma planta que você vai colher a raiz, você vai plantar junto ali uma planta de folha, né? Você não vai fazer o consórcio com duas espécies que vão ocupar um espaço ali de raiz que não vai pegar o mesmo nutriente e tal. Então, normalmente você vai consorciando os estratos, né? Que é a mesma lógica para agrofloresta, em que a gente enxerga os estratos já um pouco mais maiores, digamos assim, pela altura das plantas. Mas, enfim, tem diversas plantas leguminosas mesmo que são utilizadas, são bem positivas, assim, de uma maneira geral elas são sempre bem-vindas, né? Mas podem ter coisas mais específicas, tipo a bracatinga, o feijão guandu, que é uma planta que eu acho muito fantástica. Uma outra que eu gosto muito e ainda é bem incipiente o cultivo aqui junto, mas existem alguns projetos, é a moringa, que é uma planta até, ela não é nativa, né? Ela é da Índia e tal, mas ela produz biomassa, ela ajuda na manutenção do sistema como um todo, em que o produtor vai manejando, podando e trazendo de volta a matéria orgânica, que também é básico. A bananeira também é usada nesse sentido, né, Elisa? Sim, bastante. Início de sistemas agroflorestais são sempre muito recomendados com a bananeira, porque ela produz muita biomassa, né? E você pode... tem gente que consome até tipo o palmito da banana, faz artesanato, então ela também tem muitas funções. São plantas tudo. que têm... Você sabe que, conversando com você sobre esse tema, eu lembro do primeiro plantio que eu fiz, foi em 2014, e na época a gente resolveu plantar couve-flor e brócolis. E aí nós plantamos 2.000 couve-flores, 2.000 brócolis, e a terra estava em pousio há 10 anos, há 10, 11 anos. E aí, na propriedade que você conhece, lá em Ribeirão Brandão, a gente fez esse plantio no dia 23 de dezembro de 2014. No dia 6 de janeiro, eu lembro que para mim é um dia especial, é dia de Reis, e no dia 6 de janeiro, do dia 5 para o dia 6, houve uma invasão de formiga, e as formigas comeram, dos 2.000 pés plantados, elas comeram exatos 1.994 pés, sobraram 6 pezinhos de brócolis e couve-flor. E aí eu te pergunto, se na época eu tivesse plantado nesse sistema de agrofloresta, talvez nesse sistema agroecológico, talvez eu tivesse mitigado esse problema da formiga. Eu estou errado, não? Sim, não, talvez você tivesse tido uma outra, com certeza seria uma outra, um ataque diferente desse sua cultivo. Formiga também um bichinho difícil, né, para a agricultura. Né? Eu pensei que era um ataque de algum pulgão, alguma coisa, mas bem a formiga realmente é complicado. Foi formiga, mas é que eu sei também que, como naturalmente uma planta acaba cuidando da outra, trazendo alguma coisa que espanta a outra, por exemplo, eu sei que algumas plantas espantam cobra, ou seja, a natureza também ela é uma coisa inteligente. A ecologia ela é econômica, né? E ela sabe, ela dentro da lógica da natureza, tudo tem um porquê. E eu acho que isso bem trabalhado, sem dúvida nenhuma, isso fortalece uma produção, né? E eu sinto que eu tive um engenheiro agrônomo há muitos anos atrás que ele brincava com o largânico. E eu tenho um amigo que está assistindo a live aqui, o Rodrigo, ele vai lembrar. Ele brincava assim, olha, isso aqui parece largânico, como é que você larga aí, vai crescendo? Mas quando ele fazia algum tipo de consórcio, que ficava até relativamente disforme, pelo menos a plástica da visão do campo, aquilo também tinha um porquê, né? Porque as questões de nitrogênio e coisas que traziam barreiras de proteção, como você falou agora há pouco. Sim, isso da banana. Desnível. É lógico que tem um nível, assim, preciso que a planta, às vezes os cultivos fiquem limpos, né? Às vezes a gente tem que tirar folha velha, às vezes os frutos passam, a gente tem que manter a sanidade mínima do lugar, porque senão vai aumentando fungos, né? Fungos, bactérias, assim, as pragas, mas também tem as doenças, né? Então, só largar é complicado, né? Fica, assim, quando a gente vê um sistema tá largado, meu colega falou ontem de um cafezal largânico. Ok, o cafezal está largado, ele não está colhendo, não está produzindo também a contento, mas a partir do momento que ele quer ter um retorno, ele precisa cuidar, como qualquer coisa, né? A gente tem que dar água.
Na verdade, Isso. você tem que cuidar E de aí, tudo. Você tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar das suas relações. E se você tem uma planta em casa, e se você é um produtor, se você não cuidar do que você planta, do que você produz, realmente você não vai ter resultado. Então, é o olho exato, do dono que engorda o boi, né? É o olho do dono que engorda a plantação também. E tem que cuidar, não exatamente. tem outra. E isso que você falava, assim, do ecológico, que a natureza se sustenta e tal, voltando para essa parte da base da agricultura orgânica, que é a vida no solo, né? A gente tem que cuidar do solo, trazer de volta a matéria orgânica. Então, esses processos de compostagem, que hoje, assim, querendo ou não, tem mais e mais pessoas estimulando, né? Até para reciclagem de lixo, minhocários, coisas simples, mas que a gente consegue ver de uma maneira tão palpável, assim, como que a natureza se transforma. Ela produz muita biomassa, né, matéria orgânica, e depois aquilo a gente traz de volta para a terra. Então, isso no manejo mais agroflorestal tende a ser o básico, né? Mas aí, se você já não tem esse tipo de manejo, se você é só o cultivo, você, né, tem que só trazer, então, outros insumos de fora para ir retomando a nutrição do solo, porque ela se perde, né? Perde por Sim, lixiviação, perde porque a gente tira e colhe a planta. Então, esse olhar para a rotação, para a matéria orgânica, para a biodiversidade, né? Para mais diversidade de cultivos, de culturas próximas, é fundamental mesmo para o aí eu tenho processo. batido nessa tecla. Eu tenho dito a mesma coisa que você de outra forma, que eu tenho buscado a despertar nas pessoas que querem cultivar alguma coisa, o respeito à terra, o respeito à natureza. Quanto menos a gente envenenar a terra, quanto menos a gente colocar agroquímico, mais respeito a gente está tendo pelas produções, mais respeito a gente está tendo com o nosso corpo e mais respeito a gente está tendo com a terra, que eu acho que é uma coisa hoje muito Sim, importante. Ao longo dos anos, depois da Revolução Industrial, as indústrias vieram pesado, até com jargões horrorosos, né? Eles dizem que estão colocando química para alimentar o mundo. Eu acho isso uma verdadeira estupidez, porque desde que mundo é mundo, plantio é plantio, e para se produzir em larga escala, tem que ter isso que você falou, tem que ter atenção com o plantio, tem que ter, no mínimo, atenção com a própria natureza. E a gente vem se envenenando constantemente, gradualmente, todos os dias. Às vezes eu faço um apelo, e é um apelo bem difícil. Eu pergunto para algumas mães: escuta, você envenena seu filho propositalmente? Aí, poxa, mas não, imagina, não sou, não. É que todos os dias as pessoas dão uma pequena dose de veneno, e essa pequena dose de veneno ela está no nosso alimento. E o nosso corpo ele tem que trabalhar para poder eliminar isso. E isso também traz um outro problema no meu modo de ver, que é o problema com a terra. Né? A gente jogando algumas químicas pesadas na terra, a gente envenena a terra, envenena o solo, envenena o lençol freático, ou seja, é uma cadeia sim, destrutiva que está trazendo o nosso planeta sim. em um certo desequilíbrio. É Então, complexo isso, porque pensar em assim, agroecologia, muitos vão dizer assim, não, mas para aplicar um produto, é fundamental, o produtor tem que observar o tempo de carência, vão defender toda uma questão de cuidado que os órgãos oficiais, né, exigem na hora que você vai usar determinados tipos de produto, que, por exemplo, na própria agricultura orgânica é possível utilizar produtos à base de cobre ou produtos até biológicos que também entram na classificação como agrotóxicos mesmo. Então, assim, são usados alguns, são permitidos, né? O uso. É lógico que tem gente que não usa, mas o uso de outros insumos que acabam assim, interferindo de alguma forma no processo da produção como um todo. Mas, enfim, até perdi o não, contexto. não, mas fica, não, eu acho que deve ficar como na essência do que nós estamos falando, eu lançaria a seguinte frase: acho que o melhor plano de saúde que uma pessoa pode ter é uma alimentação saudável. Plano de Isso. doença a gente contrata do banco fulano de tal, da agência fulana de tal. Na verdade, isso é um plano de Sim. doença, plano de saúde, alimentação saudável. Se você quiser ver o seu corpo daqui a 30 anos, preste atenção no que você vai colocar nele nos próximos E 30. Se você quer o ver que eu uma ia falar é que. longevidade. Desculpa. Oi. Que eu vi Não, que não, esses não. dias saiu, acho que num supermercado, um atacadão da Bahia, que foi pego produtos que estavam sendo vendidos com os níveis acima de agrotóxicos permitidos. Então, o que eu estava querendo dizer é que, na verdade, assim, eles são seguidos, os produtores
devem seguir a risca, existe até algum tipo de fiscalização, mas assim, ainda assim, a gente tem como comprovar que tem produtos sendo comercializados com os níveis acima, né? Então, porque às vezes a pessoa pode falar, não tem. Por isso que o melhor é assim, tente consumir produtos orgânicos sempre que possível, né? Não é, a gente sabe que não está ainda às vezes disponível para todo mundo, você não encontra na praticidade do dia a dia, né? Tem que ir lá na feira tal ou lá no outro mercado. Mas, assim, na medida do possível, consumir produtos locais, dos produtores, né, o mercado regional, junta vários assuntos, né, não só a questão... O conselho que eu dou, eu uso para mim, porque realmente, às vezes você entra num supermercado, numa feira, ou num atacadão, e você realmente não encontra todos os produtos orgânicos ainda. Aqui no Brasil, nós somos poucos, nós somos em 35 mil produtores, pequenos produtores, e é uma maluquice que na Turquia, que é do tamanho, sei lá, talvez do estado de São Paulo, um pouco mais, você tem 75 mil produtores. Então, nós somos muito poucos ainda. O Brasil, como um celeiro do mundo, está muito carente nisso. Sim. Mas eu diria o seguinte: produtos, por exemplo, que a gente consome com casca, se puder evitar o alimento convencional, nesse Sim. sentido, que a casca já vem prontinha para Exato. você comer e ela já vem grudada de agroquímicos. Se você puder, evita os produtos com casca. Por exemplo, você que produziu morango, o morango orgânico tem um sabor absolutamente diferente, muito melhor. E você come ele inteiro, você come com a casca, a batata você come com a casca, muitos consomem com casca, né? O pepino, ou seja, produtos que se come com a casca. Se puder usar o produto orgânico, é melhor. Eu sei que isso é uma dificuldade ainda, mas é uma curva que um trabalho como o que nós estamos fazendo agora, um trabalho que você está assistindo a gente, eu convido você a fazer esse desafio. Posta algum comentário na hashtag Pegada Verde. E ali eu lanço esse desafio para você que está me ouvindo agora. Posta alguma coisa que você faz de bom para a natureza, que é alguma coisa que você faz de bom para você, para que com essa nossa conversa a gente possa incentivar mais pessoas a praticar o bem. E o bem, ele começa com a gente mesmo. Ele não começa com um terceiro. A gente primeiro faz a lição de casa dentro de casa e depois a gente leva ela para a rua. Então, eu lanço esse desafio para que as pessoas coloquem lá a hashtag Pegada Verde e coloquem uma ideia. Hoje, infelizmente, a gente é bombardeado cotidianamente com notícias ruins, com notícia triste, com pandemia, que é um fato, mas uma coisa que na pandemia deveria ser levado muito em consideração é o alimento saudável, para que a nossa imunidade cresça, suba bastante e que a gente não fique à mercê de um vírus, seja ele qual for. A gente já mudou muito a prática diária com a pandemia, mas eu acho que ainda carece de mais mudança e essas mudanças elas vêm a partir da gente. Então fica aí esse desafio para você que está ouvindo a Lisa, que está me ouvindo, para que a gente possa fazer e postar coisas boas, para que a gente tire um pouco essa peixe de que a televisão só tem coisa ruim, que a internet só maneja com coisa ruim. Vamos trazer, nós que temos boa intenção, que temos boa vontade, vamos trazer esse plano saudável para o dia a dia e com esse desafio a gente vai engrossando uma massa. Então fica aqui esse desafio para que as pessoas que nos acompanham. A Rosana está dizendo, jogo sementes nas ruas onde passo. Então, coisas assim são pequenas coisas que fazem a diferença. Eu, numa outra live que eu fiz com uma outra pessoa, eu falei sobre epigenética, que seria a mudança dessas questões do nosso gene a partir de mudanças pequenininhas no cotidiano. Então, essas pequenas mudanças, elas alteram a nossa qualidade de vida, a nossa longevidade de vida. Então, quando a gente se pergunta onde você quer estar nos próximos 30 anos, você tem que observar o que você está fazendo agora. No final da vida, para quem acompanha os familiares mais idosos, os avós, os tios-avós, os pais, né, para quem tem mais de 50, para quem está beirando os 40, que tenha seus parentes mais velhos vivos, você começa a perceber problemas de senilidade, problemas de isquemia, problemas diversos. Eu não vou ficar linkando doença aqui, mas se nossa geração, se nós tivermos uma atitude mais saudável, você não tenha dúvida que nós vamos ter uma velhice mais saudável, a gente vai ter uma longevidade com mais qualidade de vida. E isso é um dos apelos da alimentação orgânica. A alimentação orgânica, ela mantém dentro dela muitos nutrientes que, infelizmente, eles são corrompidos com algumas químicas. Então, a gente trazer para dentro da gente mesmo o melhor que a gente conseguir, além de um dever, é um direito nosso.
Então, eu acho que a gente tem que, de certa forma, ir para as redes sociais, divulgar notícias boas e possibilidades reais de se fazer. Ou seja, é a teoria do pouquinho. Se eu fizer um pouquinho por dia, um passo por dia, eu faço uma longa caminhada com o tempo. Então, esse é o desafio também nosso no mundo orgânico. Nosso desafio no Sim. mundo orgânico é também crescer as produções para que haja a diminuição do preço. Infelizmente, existe uma pecha horrorosa. O orgânico é feio, caro e pequeno. Olha, você melhor até do que eu, porque você conhece vários centros de produção, mas eu não produzi pequeno, feio e caro. É possível produzir de forma bonita, em conta e acessível. Então, isso é um desafio que se faz com um plano real de saúde, porque o resto é plano de doença. Né? Sim. Eu estou sendo bem É. assertivo com a forma de se colocar. E eu sei O que que os é, produtores aqui, eles pensam como a gente. que a gente vê É, muito do pessoal que está entrando, né, nesse processo de entrar para o mundo orgânico, digamos assim, né, para começar a produzir, vem muito assim, a gente vê poucos, a maioria, assim, tem gente iniciando um processo, tem todo o processo de conversão, né, de você passar um tempo para deixar a sua terra se recuperar e até que ela seja permitida que você tenha a certificação, no caso propriamente dita, mas, assim, esse crescimento está sendo exponencial, de mais e mais produtores vindo, né? Tanto demanda para certificação, de mais clientes, pessoas querendo certificar os produtos, mais gente querendo produzir e mais consumidores buscando mesmo, né? Então, realmente, o que você falou da eu queria pandemia pegar trouxe esse um pouco gancho isso. teu eu queria pegar esse gancho teu. Eu queria que você falasse um pouco da certificação, porque eu sei que é uma das tuas especialidades. Foi assim que a gente se conheceu. Eu lembro de ter chamado a tua consultoria para me ajudar na certificação quando eu mudei da EcoCert para o IBD. Eu sei que você passou pela ANC, sei que você passou pela EcoCert, depois Não, pela EcoCert não. IBD. Não é Ecocert, eu sei que não. Eu saí da Ecocert e você me ajudou a enquadrar no IPD. E depois nós dois trocamos por uma outra terceira certificação. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal que está nos assistindo, assim, um pouco dessa diferença que tem do mercado convencional para o mercado do certificado. Né? Eu sei que isso Sim, traz um valor agregado no produto, mas existem várias barreiras bem chatas de serem vencidas, né? E você, sim. como uma expert, eu queria que você falasse um pouquinho para a turma que está nos ouvindo. Então, aqui no Brasil, assim, a parte da legislação orgânica ela está toda regulamentada, né? Ela tem todas instruções normativas em que, então, isso foi todo um processo, né, ao longo do tempo, porque antes as certificadoras, no caso o IBD, até a EcoCert que você citou, que são já bem antigas, estão há 30 anos já no mercado, então elas assim pegaram um pouco o gancho de discussões que a própria sociedade civil vinha colocando para regulamentar, então, né? E aqui no Brasil, por conta da experiência da Rede Ecovida, que é nos estados do sul do Brasil, que já havia tem todo um histórico da agricultura familiar camponesa, eles já faziam as visitas entre si, então acabou que foi autorizado aqui no Brasil, assim como em outros países hoje já são regulamentados, a certificação participativa também. Então, hoje aqui a gente pode escolher um produtor se ele quer certificar por auditoria numa empresa, né, que são diversas empresas que prestam esse tipo de serviço, ou a participativa que acaba sendo normalmente associações de produtores, né, e elas têm A um perfil um ANC é pouco diferente. participativa, né? A Isso, a ANC é ANC é a Associação participativa. de Agricultura Natural de Campinas e região, iniciou lá atrás também, já há 30 anos, com as feiras e entrou nesse processo da certificação. Então, eu acompanhei, né, quando Você eu foi estava secretária produzindo lá, a né? gente. Isso, daí eu fiquei de 2015, 18, enfim, ajudando lá nesse processo para novos produtores, nas reuniões, porque são diversas visitas que tem que acontecer, assim como por auditoria também, e aí, muitos pontos que a gente tem que olhar, né? Desde todas, assim, questões de biodiversidade que a gente comentou, de técnicas, mesmo até a parte chata, que é a burocrática da papelada, mas que muitas vezes ela ajuda o produtor a melhorar a gestão do negócio dele, a organizar, a ter realmente um processo documentado de que ele sabe e faz o procedimento correto, né? Que tem todo um acompanhamento que as certificadoras ou certificação participativa acompanha. É isso que eu queria chegar Então, com você. Na questão participativa, pelo que eu me lembro, um produtor visita o outro produtor e ali ele toma contato com o manejo do vizinho dele, outra pessoa com a qual ele se predispôs a visitar, e ali um vigia o outro, é isso? Dá essa ideia para as tá. pessoas.
Então, na participativa, tem que se formar um grupo de produtores, né? Cada OPAC, que é Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade, define um número mínimo. Tem uma associação do sul de Minas que só entra associações formalizadas. Mas, por exemplo, aqui em Campinas e em diversos outros, com 3 produtores você forma um grupo. E aí o que acontece? Esse grupo, os produtores vão se visitar entre si. E aí vai ter um momento em que um produtor de outro grupo vem fazer a visita também em cada um desses. Então tem uma visita de pares, que a gente fala, e uma visita de verificação, que é um olhar mais externo. Depois isso é colocado, apresentado também junto numa outra reunião, num outro momento, todos os pontos que foram verificados e tal. Junto tem os técnicos, pode ter eventualmente a participação de pessoas leigas mesmo, de consumidores. Então tem essa abertura de acolher, de repente, pessoas que querem se aproximar desse processo todo. Então, diferente da certificação por auditoria, que a gente segue todo um procedimento de ISO, né, de auditorias mesmo, de verificação, acaba assim. As duas têm a mesma equivalência, tanto aqui no Brasil, você, no final, vai sair com o selo o selo da CISORG, que a gente fala, né, que o Ministério da Agricultura regulamentou, só no caso para o mercado interno. Então, no caso, se você pretende exportar café, açúcar, né, algumas frutas que são os principais produtos que são exportados, aí tem que ser uma certificadora por auditoria, porque ela faz a equivalência com as normas ou da Europa ou dos Estados Unidos, e isso a certificação por participativa não faz. Então, mas de uma maneira geral, são processos equivalentes, só que a participativa acaba sendo mais regionalizada. A por auditoria, você consegue enviar, né, a participativa fica mais na região onde que tem os produtores associados. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta. A pessoa que faz a certificação participativa, eu sei que por auditoria ela é absurdamente chata, ela é extremamente burocratizada. Essa parte chata e burocratizada também fica da mesma forma também? Olha, tem também, porque assim, o produtor tem que ter o plano de manejo orgânico, que é o documento básico que ele tem que ter, então isso não tem como escapar. Os registros, tudo isso está na legislação. Então, assim, se eventualmente alguma certificação participativa acaba que passa, ou até por auditoria, enfim, passa batida, nem olhou a parte dos registros, da rastreabilidade que a gente fala, né, que é a alma da certificação, é a gente conseguir identificar de onde que veio, então, essa semente que foi plantada, enfim. Então, assim, teoricamente, a gente segue o mesmo procedimento, o mesmo regulamento. Então, o que às vezes acaba acontecendo por diferença de pessoas, os registros podem ser diferentes, não é obrigatório que todo mundo tem que ter o mesmo modelo de documento. Mas isso, assim, querendo ou não, todas, principalmente se você vai fazer uma certificação de processamento, que daí tem que ter alvará, entra em outros, né, ou produção animal também, que você produção animal você tem que processar, né? Você não vai vender direto o leite, então realmente fica bem mais dificultoso para o produtor. Você tocou num ponto legal, e a Carol da Leve Bender é uma empresa, a Leve Bender é uma empresa de orgânicos aqui em São Paulo, que faz entregas de produtos orgânicos e tal. E a Carol entrou em contato conosco e fez uma seguinte pergunta, ela perguntou diretamente aqui via e-mail para a gente, aqui, ó, para certificar delivery, é necessário se enquadrar como processamento, mesmo não alterando o produto? Essa foi uma pergunta que ela fez, porque aqui, ó, apenas fazendo a seleção e porcionamento de envio ao cliente, mesmo assim é necessário que se faça essa certificação? Você sabe bem disso também, né, André? Eu sei, mas eu queria que você respondesse. É uma pergunta, ó. Olha aqui, ó. Tá ela ótimo. Tá aqui, ó. Tá que aqui, legal. Ó. Tá aqui. Então, a legislação... Não, tranquilo. A legislação não descreve sobre essa fiscalização, esse monitoramento de unidades de comercialização, né? Então, uma loja, o processo, assim, ela não é obrigada na verdade, ela não é certificada. O que certifica é a produção vegetal, a produção animal e o processamento. E aí, o que a Carol, né, ela falou, o que acaba acontecendo no mercado é que as empresas que acabam fazendo essa ponte, né, que são distribuidores fundamentais para expandir o mercado, acabam comprando e repassando para os produtores.
Se não há modificação do produto, Não. se você não vai colocar a sua marca, você não precisa ser certificado. Existem os documentos, né, a declaração de transação comercial, que é um documento que comprova que você comprou daquele produtor, você tem o certificado dele e você está fazendo a sua venda daquele produtor. Você tem o rastreio, a origem. Então, aí dessa forma, tranquilo. Agora, se Não é você quer pôr a necessário. sua... Isso. Se você quer pôr a sua marca, se você manipula de alguma forma, né? Aí sim precisa realmente ter todo um espaço, um procedimento, um manual e tudo mais que é assim, Não, Carol. é, Eu, é o jeito que acho que Carol, a legislação eu ainda sei, pode melhorar. Fala. eu sei que a Carol está online. Carol, eu não sei se foi respondida a sua pergunta ou não. Se você quiser fazer um complemento à sua pergunta, a rede social está aberta. Se não, você pode entrar em contato direto com a Lisa no Instagram dela, que é o @nectardocampo, @nectardocampo, ou você pode mandar um e-mail direto para a Lisa, que é nectardocampo@gmail.com. A sua pergunta, Carol, olha, foi bastante pertinente, foi uma das minhas primeiras perguntas quando eu conheci a Lisa, e ela fez um trabalho muito bom, muito bem feito para mim. Tenho certeza absoluta que se você precisar desse trabalho, Carol, nós temos uma excelente profissional, né? Ela tá aqui, não, é porque eu realmente eu faria essa propaganda da Lisa fora do ar, com qualquer pessoa, como sempre fiz, porque ela realmente prestou um bom Não, trabalho, tem que. e aí eu acho que isso, se não te respondeu, Carol, olha aqui, obrigado aqui nisso. Eu acho que respondeu. Então, tá aí. Para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo, se você precisar de auxílio, se você quiser tirar Site alguma do dúvida Ministério da sobre... Agricultura também tem muita informação, lá que a gente consegue ver todo o cadastro dos produtores, cadastro nacional, consegue ver todas as certificadoras e os sistemas participativos. Então, tem também orientações, todas as normas, né? Porque daí às vezes surge dúvida, que a gente fala assim: a certificação é um trabalho, é voluntário, o produtor que tem interesse naquilo. A gente não tem. Obrigação, enfim, ele não é obrigado àquilo, é porque ele quer comercializar. Então, ele também assina uma declaração de que ele conhece toda a norma. Então, é importante, é lógico que às vezes a gente não tem, aí a gente contrata alguém para ajudar a gente a mastigar algumas coisas. Mas está tudo lá Sem disponível, dúvida. é importante. A portaria teve uma atualização em março do ano passado, né, que está em período, digamos assim, de transição, alguns ajustezinhos que foram atualizados na lei. Então, a partir de março desse ano, entra em vigor a portaria 52, que, né, teve todo um processo de consulta pública também para atualizar. Sempre vão ainda ter pontos para se ajustar, mas questão de mudas, né, de serem mudas orgânicas dos produtores usados, é um ponto que já vem de muitos anos a discussão por conta da dificuldade, às vezes, dos produtores produzirem as próprias mudas ou Exato. encontrarem viveiros certificados. Então, é uma discussão super importante, e, enfim, que os produtores precisam internalizar a importância de produzir as próprias mudas também, porque senão vão acabar tendo dificuldade no mercado. Ó, Então, chegou uma pergunta por e-mail, a gente divulgou, vieram algumas perguntas na rede social. Uma é da Maria Tereza, que possui um comércio em Lisboa, e trouxe uma pergunta. Qual a diferença que você acredita em produto orgânico no Brasil e biológico na Europa? tá. Lá na Europa, o orgânico nosso aqui, eles chamam de biológico. Acaba que é uma questão de denominação, né? Até na lei Não é isso? brasileira, eles colocam assim que a agricultura orgânica aqui sobre a legislação brasileira vai estar incluído todas as demais linhas, assim, a agroecologia, agricultura biológica, permacultura, agrofloresta. Isso para a gente aqui. Então, agora sim, exatamente algumas diferenças, por exemplo, alguns insumos que são permitidos aqui não são permitidos lá. Então, por isso que a gente precisa ter sempre no plano de manejo está descrito quais são os insumos que são usados. Talvez o tempo de validação do histórico do Brasil para a Europa muda alguma coisa quando a pessoa quer começar a conversão, né? É importante quando tem projetos que a gente aqui no Brasil audita para a Europa, né? Então a gente precisa fazer a parte do balanço de massas, toda uma questão da rastreabilidade é um pouquinho até mais exigente do que a lei brasileira aqui. Mas lá na Europa, assim, acaba que é equivalente mesmo, né? A gente está debaixo de uma organização, a IFAM, que é um instituto, uma federação de agricultura orgânica mundial, né? Que então ela meio que também tem toda essa regulamentação e o que aconteceu a legislação brasileira aqui, ela também está alinhada com as demais E aí leis. vem minha pergunta, para quem está nos ouvindo, ou vai nos ouvir no futuro próximo, ou quem está ouvindo agora, você estaria apta a fazer esse tipo de trabalho? Só quem quiser fazer um produto para exportação,
Você estaria apta a prestar esse tipo de consultoria, Elisa? Sim, sim, a gente consegue contribuir. Se eu não tiver agenda, a gente consegue indicar quem faz, os nossos colegas, a gente tem bons colegas também que fazem Não, trabalho, eu te é pergunto isso possível com o sim. coração aberto, porque nós brasileiros, nosso Brasil, nós temos um território gigantesco. E o nosso território ele tem só 7% dele de plantio destinado à alimentação. E, ou seja, existe uma frase, eu gosto muito dessa frase, eu demorei muito tempo para entender que o Brasil era o celeiro do mundo. E eu acredito que essa é uma frase que ainda vai se tornar realidade. Eu vi pelos nossos eu estava lendo as coisas de economia do agronegócio. O ano passado, a gente foi responsável por mais, aqui no Brasil, de R$ 1 trilhão de dinheiro movimentado com agricultura, só com 7% de terras plantadas. O Brasil realmente tem toda a capacidade de ser verdadeiramente o celeiro do mundo. Então, eu desafio você, produtor, você que tem boa vontade com a terra, boa vontade com o campo, boa vontade com o seu corpo, a plantar alimento saudável, a plantar de forma saudável, para que a gente possa fazer dessa frase, que vem da década, se eu não me engano, de 60, 50, que quem usou isso foi o ex-presidente da República. Foi ele que foi um dos primeiros a usar essa frase, Brasil, o celeiro do mundo, para que a gente venha realmente se tornar o celeiro do mundo, porque capacidade, terra produtiva, qualidade de terra nós temos, mão de obra Sim, nós temos um povo maravilhoso, maravilhoso, que sai da cama às 4 da manhã, mas em compensação vai às 9 para deitar e dormir, e no dia seguinte de sol a sol trabalha. Então, para as pessoas que conhecem os cultivos da Europa, sabem que eles são infinitamente menores do que aqui. Então, nós temos toda essa capacidade. Eu fiquei muito feliz em saber, eu realmente não sabia que você preparava isso com certificação internacional. Então, você que está me ouvindo agora, fica esse desafio. Vamos começar a engrossar esse mercado, vamos trazer esse mercado, vamos inverter essa curva do que o orgânico é caro. O orgânico é caro porque nós somos muito poucos produzindo. Né? A gente tem que ter muito mais produção em massa, nós temos que ter mais volume. E esse volume vai fazer com que baixe o preço e a gente valide a frase de Brasil celeiro do mundo. Nós temos totais condições de alimentar realmente o mundo inteiro. Eu soube outro dia lendo uma matéria da ONU que a gente coloca um prato em cada comida de europeu a cada 20 dias. O Brasil exporta um volume suficiente para colocar um prato para cada europeu a cada 20 dias. Gente, isso é um número enorme, enorme. E a gente tem condição de colocar pelo menos um prato por dia. Porque se só com 7% das terras plantadas a gente já faz isso, imagina se a gente engrossar esse povo, se a gente engrossar essa massa. E a gente engrossando essa massa com um alimento livre de agrotóxicos, com um alimento é, orgânico, nós estamos fazendo um trabalho social, nós estamos fazendo um trabalho absolutamente divino, sem trazer religião, filosofia, nada disso. Mas a gente está fazendo um trabalho que realmente glorifica a terra, não maltrata a terra, a gente está dando valor à parte natural da coisa e tirando um sim, pouco essas questões químicas. Não existe nenhum tipo de estudo, ou se existe, ninguém divulga, de que por consumo diário, mesmo que seja em pequenas doses, a gente está se envenenando. A gente não tem um ok de nenhum médico dizendo que o que a gente está fazendo vai trazer a médio e longo prazo um câncer. Alguns cânceres, eu não tenho a menor dúvida que são pelo uso contínuo de agrotóxico. Então, eu volto a trazer esse desafio, uma hashtag Pegada Verde. Meu, traga essa notícia. Traga algo de bom, coloque isso na rede social, vamos inverter esse monte de notícia ruim com coisas boas. Né? Eu faço esse desafio para quem está produzindo, que produza com amor, que produza com carinho, que produza de acordo com as leis naturais, trazendo cada vez menos química, não envenenando a terra, não envenenando a si próprio. A Lisa, sim. melhor do que eu, Tem, sabe que tem produtor de convencional que não consome o que produz. E isso já diz muito. Isso já diz sim, eu muito. tenho experiência, vou contar um caos aqui, que acho que daqui a pouco até acaba aqui o Daqui a pouco a nosso gente papo. acaba. E caos é sempre bom. Conta um caos. É, antes, quando a parte de regulamentação de insumos ainda não estava do jeito que está hoje, já mais avançado e tal, tinha algumas empresas que faziam mistura de produtos. Então, o caso a pessoa foi aplicar o óleo de nim, né, que todo mundo conhece como um repelente e tal, aplicou, foi para casa tomar banho, desmaiou. É uma pessoa muito próxima minha. Ele ficou 3 dias apagado, em coma,
e depois foram descobrir que a empresa misturava produto, que tinha organofosforado junto. Então, assim, o produtor é aquele primeiro, né? O primeiro, tanto é que a gente vê eles querendo fazer a conversão, porque o produtor não quer mais usar, né? Parte do próprio produtor decidir não querer mais usar o agrotóxico para a vida dele. Então, ele é o primeiro prejudicado nessa história, né? Aí a gente vai seguindo e chega na gente que é consumidor final e também encontra produtos que não são de qualidade, assim. Então, o que a gente vê é que, assim, vem aumentando muito o número de produtores para fortalecer o mercado local, o número de feiras livres tem aumentado bastante. Então, assim, a gente pensa na exportação, mas também é importante a gente reforçar o nosso mercado aqui e estamos vendo Perfeito. isso, né? Estamos vendo esse crescimento todo de produtores, de certificadoras, de consultores, está tendo espaço para todo mundo crescer, mas precisa de iniciativas, eu acho que como essa que você está colocando, é fundamental mesmo para ir solidificando mais e mais, né? Porque é ainda um pequeno, né? 7% do Brasil, quantos Mas que isso dá para realmente a gente uma conseguem consumir? expectativa enorme. Isso deixa a gente animado, porque se a gente com pouco está fazendo muito, imagina um pouquinho mais. E esse um pouquinho mais, vamos fazer, vamos incentivar as pessoas a fazerem, vamos trazer essa boa notícia para um mundo que realmente está cheio de coisa triste, está cheio de desafios bons para a gente vencer. Bom, eu acho que nós estamos chegando mais ou menos pela hora que eu estou vendo aqui, nós estamos com quase 50 minutos. Lisa, eu costumo terminar esse bate-papo, e eu peço para que a pessoa que eu contei para bater essa conversa, que ela coloque uma mensagem, como se fosse uma mensagem que pudesse ecoar por todo o planeta, Ai, por meu. todo mundo que puder nos ouvir. Eu sei que não importa a mensagem, não importa o tamanho da mensagem, importa a essência dela. Joga alguma coisa bonita que você queira pro ar, para que as pessoas possam repetir, postar, ou se incentivar a partir das suas palavras. O que você diria como uma engenheira agrônoma? Como você vê o mundo? Que mensagem você daria agora para quem está nos ouvindo e quem vai nos ouvir? Eu acho que assim é uma coisa muito particular de cada um. Esse amor, esse desejo por querer o bem dos outros, né? Por querer compartilhar coisas boas, por querer ver um mundo diferente, com menos problemas e dificuldades que a gente encontra. Eu encontrei muito, assim, já é uma coisa de, assim, conexão com a natureza que cada um tem. Isso, todo mundo tem uma conexão com a natureza, que seja Claro. o céu, a lua, né? Então, a partir do momento que a gente se conecta de novo com a natureza dessa forma, a gente vai se preocupar com o que a gente consome, com o alimento que a gente ingere, né? Com o ingrediente que a gente põe lá dentro e também com o que o outro está fazendo. Então, acho que a mensagem, assim, é a gente se preocupar, como você falou, com aquilo, primeiro com a gente, né? Que muitas vezes a gente começa com as mães, com crianças pequenas que chegam no orgânico, que foi o meu caso, mas só que isso continua, né? Acaba que você percebe uma coisa tão positiva que isso vai te levando mais e mais. Então, assim, essa conexão com as plantas, eu acho, e com os animais, com a natureza como um todo, para que cada um assim encontre quem ainda não encontrou de fato. E essa é a relação com o que a gente alimenta também e com o que a gente vai falar para os outros também. Enfim, obrigada pela oportunidade e Ô, Lisa, sucesso deixa aí eu te no falar. trabalho. Que a sua mensagem se multiplique por 10, por mil, por 10 mil, e que 1 milhão de pessoas possam repetir essa verdade, porque isso começa com a gente. Se cada um fizer a sua parte, o mundo muda. A gente querer mudar o outro diretamente é um trabalho mais difícil do que a gente querer mudar a si próprio. Se cada um de nós puder mudar, se cada um de nós puder fazer a nossa parte, essa soma de unidades forma o todo. Então, eu quero que a sua mensagem ela se ecoe por todo o planeta, por todo mundo que ouviu. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu adorei, eu sempre gostei, sempre gosto muito de bater papo com você. Adorei fazer esse bate-papo com você aqui ao vivo. Também, Muito também. obrigado às pessoas que nos ouviram e que a mensagem da Lisa possa se ecoar por todo o É a Brasil, nossa, por todo o é a planeta Terra. mesma. Isso E que aí. você que está ouvindo a gente, siga a gente nas redes sociais, faça um joinha aí, né, no Instagram, reposte, faça todo aquele trabalho que você sabe melhor do que eu como fazer na rede social. Siga a gente no @pla.eco. E olha, muito obrigado, um bom final de semana a todos. Lisa, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que Até. participaram e nos ouviram. E até a semana que vem com mais uma live do hashtag Pegada Verde, a hashtag Pla.eco. Muito obrigado. Beijo para Tchau, vocês. obrigadão. Tchau, tchau, Até. tchau. Beijo, beijo.